Oi, então a gente já viu a mudança de estados físicos da água, né? Então agora a gente vai estar falando do ciclo da água, tá? Para isso a gente vai estar usando esse desenho aqui. Só que vamos entender como é que é esse desenho primeiro. Ele tem dois lados, tá? Você vê essa barrinha preta aqui, tá separando dois lados do desenho, tá? Um dos lados ele tá mostrando tipo a profundidade do solo, tá? Então é como se você tivesse aberto um buraco aí no chão, na terra, você abre um buraco, e isso aqui é a profundidade, você vai cavando, né? Tipo, até chegar no subsolo. Então, essa é a profundidade, tá bom? O outro lado do desenho, ele tá mostrando a superfície, né? As coisas que estão rolando na superfície da Terra, tá bom? Tá, então olha só. Vamos olhar o desenho, né, inteirinho. Esse lado aqui, que é o lado, né, que é a profundidade, né, que é como você tivesse cavado um buraco e você está observando lá as camadas do solo, né? Então, você tem aqui o lençol freático, né? O lençol freático, se você se lembra aí, né? Ele é um acúmulo de água, né? Que tem lá no subterrâneo, ele está abaixo do solo e antes do subsolo. Como é que o lençol freático se forma? Vamos lembrar isso, né? Quando chove, a água da chuva ela vai penetrando no solo, né? Uma parte fica empoçada aqui por cima mesmo, né? Na superfície. Mas outra parte ela vai se afundando, né? Ela vai entrando no solo, ela vai sendo absorvida até que essa água chega aqui nessa barreira de rochas aqui, que é o subsolo. E aqui a água não passa. Então o que acontece? Ela começa a se acumular aqui. Esse acúmulo de água é chamado de lençol freático, tá? Certas plantas, né, tipo árvores grandes, essas plantas elas aproveitam a água do lençol freático, porque à medida que elas vão crescendo, né, a árvore ela vai crescendo aqui para cima, mas ela cresce para baixo também, que são as raízes dela, né? Então ela vai aprofundando as raízes, vai crescendo as raízes, né, para baixo até que ela bate no lençol freático. E isso aqui dá um suprimento de água eterno, né? Para a árvore. Então, mesmo que não chova aqui em cima, ela consegue água puxando do lençol freático. Né? Os seres humanos também, eles podem fazer um poço, né? Você vai cavando aqui, cavando até você chegar no lençol freático. Aí você bombeia a água para cima e pronto, você fez um poço, tá? Então veja só, qual que é o objetivo de colocar aqui essa questão do lençol freático? É assim, quando chove, né? A gente tem que entender o que acontece com a água da chuva, né? Para onde que ela vai? Então, uma parte dela fica aqui em cima mesmo, na superfície, né? E a outra parte vai ser absorvida, né? Pela terra, vai se aprofundando até chegar no lençol freático. Vamos lidar com essa água da superfície aqui agora, tá? Essas pocinhas de água, a árvore também vai aproveitar essa água. Né? As plantinhas, né, que são menorzinhas, né, os matinhos lá, eles também aproveitam essa água, né? As raízes dessas plantinhas sugam essa água que está aqui na superfície. Os animais bebem essa água, tá? Agora olha só, os animais e as plantas, né, os seres vivos, eles perdem a água também. Então veja só, a árvore ela absorveu a água daqui do lençol freático e também a água que estava aqui, né, nas primeiras camadas do solo. A árvore absorveu, né, com as raízes dela. Mas ela não fica só absorvendo água, ela transpira também. Olha essa palavra aqui, ó, transpiração. O que é transpiração? O ser vivo está perdendo água, está evaporando, como se estivesse suando, entendeu? Então a água que está nas células, né, do organismo, ela vai se dissipando, né, ou seja, ela vai evaporando, ela vai transformando em vapor d'água, né? Então esse ser ele está perdendo água também. Por isso que ela tem que estar sempre bebendo, sempre precisando de água, porque ela está perdendo água para a atmosfera, né, por vapor d'água. As plantinhas pequenas também, né? Esses seres também, né? Os seres vivos também, eles estão perdendo água, eles estão transpirando. Então as setinhas azuis, elas estão mostrando transpiração, ou seja, a água que está saindo, né? Se tornando vapor d'água, tá? Dos seres vivos, plantas e animais. Por que eu coloquei essas setinhas cor-de-rosa? É água que está evaporando. Tá? Então está evaporando a partir da pocinha da água aqui. Agora não tem ser vivo envolvido nisso, tá?
Então, a evaporação está evaporando da pocinha de água, está evaporando a água do rio, aí é evaporação. Mas, de qualquer maneira, tanto a água da transpiração quanto da evaporação é vapor d'água, certo? É água gasosa, né? A água se transformou de líquido para gasoso e ela está subindo. Olha só, ela está subindo, né? Para as camadas mais altas da atmosfera. E o que vai acontecer com essa água? Olha só, a água ela era vapor d'água, ela era gasosa, certo? À medida que ela vai subindo, né, cada vez mais alto, tá ficando frio lá em cima, ó. Entendeu? Esse vapor d'água que é gasoso, ele vai encontrar frio, tá? E toda vez que a água gasosa, né, o vapor d'água encontra frio, ele se condensa, né? Você viu isso aí na videoaula anterior, quando a gente falou aquela questão do copo, né, com água gelada, que ele começa a formar uma pocinha, né? A garrafinha com gelo dentro, né, água congelada, ela formou uma pocinha em volta dela. E aquela poça d'água não era a água de dentro da garrafa, era o vapor d'água do ar. Lembra disso? Então, aquele vapor d'água do ar, ele encontrou o gelo, né, as paredes geladas da garrafinha, e ele se condensou. O que vem a ser condensação? Condensação é a passagem do gasoso para o líquido. Você fala, nossa, mas como assim líquido? O negócio não virou nuvem? Sim, a nuvem, ela é água líquida. Nuvem não é água gasosa, é água líquida. Não, mas como que não despenca lá de cima? É porque são gotículas, ó, gotículas muito pequenininhas. Então elas ficam suspensas lá em cima, formando a nuvem, tá? Então vamos olhar aqui de novo, olha só. Isso aqui é vapor d'água, ele está subindo, 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 subindo. Chegou lá nesse friozão aqui, né, nessa camada fria, ele se condensou. Condensou significa passou do gasoso para o estado líquido. Só que é umas gotículas muito pequenininhas que formaram a nuvem, tá bom? Então, aí vamos entender o que acontece. Quando se forma nuvem, né, essas gotículas elas acabam, né, se agregando e a nuvem ela acaba ficando cada vez mais pesada, né? E ocorre o que a gente chama de precipitação. O que é precipitação? É chuva, entendeu? Então acaba chovendo. Então é por isso que a gente fala em ciclo da água, entendeu? Olha só, tá chovendo, né? Essa água, ela é aproveitada pelos seres vivos, né? Que absorvem a água, que bebem água, né? E o que acontece? Esses seres vivos, eles transpiram, né? Ou a água que ficou empoçadinha aqui, ou a água do rio, evapora. Então, transpiração, evaporação e forma vapor d'água. E vai subindo, o vapor vai subindo, subindo. Bateu aqui nessa região fria. Ele se condensa, ou seja, ele fica líquido e forma as nuvens vão ficando cada vez mais pesadas e pesadas, pesadas, e chove, entendeu? Por isso que é ciclo, olha aqui, ó, ciclo, entendeu? Redondo, é uma coisa que nunca tem fim, certo? Agora, olha só, uma coisa que não foi dita ali é que existe passagem de água entre os seres vivos. Então, veja só, essa planta aqui, ela tem água no corpinho dela. A gente já viu isso, né? No primeiro vídeo aula de água, a gente falou que tem água nos seres vivos. Uma boa porcentagem, né, das substâncias que formam essa planta aqui é água. Ela tem água pra caramba, né, nas células dela. Essa água que está aqui dentro da planta, ela passa para o primeiro consumidor que aparecer aqui. É o consumidor primário, né? Lembra da cadeia alimentar? Então, esse aqui é o herbívoro, né? O herbívoro que come a planta, comendo a planta, ele tá pegando a água que tá na planta, certo? Então, essa setinha azul tá mostrando a passagem de água entre os seres vivos. Tem muita água nesse rato aqui. Quando chegar o predador, né, que é o consumidor 2, lembra? É o consumidor secundário da cadeia alimentar. Precisa saber a cadeia alimentar, isso é muito importante, tá? Quando chegar aqui esse rato aqui, quando esse cara aqui, né, ele vai almoçar esse rato aqui, o que acontece? A água que está nesse organismo do rato aqui também vai passar para ele, entendeu? Então é a passagem de água entre os seres vivos, beleza? Agora vamos dar uma olhada numa coisa bem da hora aqui, que é os tipos de nuvens. Tipos de nuvens é uma coisa bem legal.
tá? O que vem esse tipo? Os tipos é o formato da nuvem, tá? Então, assim, a gente tem basicamente 4 formatos, tá? Esse aqui é, tipo, uma coisa bem básica de nuvem, tá? Na verdade, é bem mais complicado do que isso. Mas, basicamente, tem 4 tipos. Primeiro tipo é o cirrus, tá? Cirrus é aquela nuvem que você olha para o céu às vezes de manhã, o céu tem que estar bem limpinho, entendeu? Tipo, bem azul assim. E você olha, tem aquelas nuvens muito fininhas, né? Parecem uns fiapinhos, elas estão muito alto, tá? Às vezes você pensa, passou um avião a jato, alguma coisa lá que deixou aquele rastro ali, mas não é rastro, aquilo é nuvem mesmo, tá? Essas nuvens são chamadas de cirrus. E elas são assim muito fininhas porque elas estão muito alto e naquela altitude elas formam cristais de gelo, tá? Então, na verdade, são nuvenzinhas de cristais de gelo muito fininhas. São chamadas de cirrus, tá? Os cúmulos são aquelas nuvens bonitinhas que parecem floquinho de algodão, né? E você vê também quando o dia está bem azul, né? Aquelas nuvens bonitinhas, né? Que o pessoal chama de carneirinhos, né? Os carneirinhos no céu são os cúmulos, tá? Estratos. Os estratos são nuvens muito baixas, tá? E são aquelas nuvens que deixam o nosso dia nublado, tá? Aqui tá bonito, porque tipo, acho que é um pôr do sol aqui, né? Pode ser um nascer do sol também, mas não dá para saber. E daí ficou bonitão, mas dá para você ver que é um dia nublado, né? Nem sempre vai chover, tá? Quando o dia está nublado, a gente sabe que nem sempre chove, mas assim, tipo, o céu fica branco, né? Então esse negócio do céu branco é porque é as nuvens estratos, né? São nuvens que estão bem próximas da Terra, tá? E os nimbos, né? Finalmente, os nimbos são aquelas nuvens de chuva, né? As nuvens pesadas e cinzentas, tá? Então aqui, ó, cirros, né? Aqui dá para você ver bem, ó, né? Aquelas nuvens tipo cabelinho, bem esfiapado, que são cristalzinhos de gelo, tá? Cúmulos, né? Os que são os carneirinhos, né? Que você vê em dia de céu azul, tá? Os nimbos, olha, nossa, isso aqui vai chover mesmo, né? São nuvens cinzentas, escuras, né? E pesadas. Agora, olha só, esses tipos de nuvens, às vezes eles podem ocorrer assim, os dois tipos, entendeu? Por exemplo, essa aqui é uma nuvem cúmulo-nimbo, tá? Também são nuvens de tempestade, né? Porque na verdade um tipo vai se transformando no outro, tá? Então cúmulo, né? Porque ele ainda é, né, branquinho e fofinho, coisa, mas ele já tá ficando pesado, já tá ficando escuro. Então forma um nimbo, né? E se você tiver tipo num avião, né? Que está vendo a asa do avião, se tiver numa altitude considerável, dá para você ver que geralmente esses cúmulos nimbos, eles formam uma ponta aqui, ó, tipo um bico, assim, na verdade é o vento que faz isso, entendeu? O vento tá batendo aqui nessa nuvem e tá formando esse bico estranho aqui, né? Que o pessoal chama de bigorna, né? Ela nuvem que parece uma bigorna. Bigorna é aquela coisa de ferro mega pesada que os ferreiros usam, né, para bater em cima e fazer as peças de ferro. Lá eles usam uma bigorna. Então a nuvem que parece uma bigorna, cúmulos nimbus, tá? Os estratos, então aqui, ó, dia nublado, não quer dizer que vai chover, tá? São os estratos, nuvens muito próximas da Terra, tá? Isso aí, acabou, beijo, tchau.